Haddad aqui, né? Se Deus quiser. Eu imaginava que, na verdade, estava tudo certo, que só não teria sido apresentado semana passada, justamente por conta desta viagem, né? A China, viagem que não aconteceu, mas tudo indica aí, né, que a discussão final aconteça hoje. Queria entender a primeira visão de vocês, né? Ontem a gente teve aquela ata. Mais firme, mais hawkish, vamos dizer assim, sinalizando para o governo que sempre tem criticado bastante o Banco Central, mas a ata sinalizou o quão importante é, né, tá ali, né, o papel do governo em apresentar esse arcabouço crível, ele usou alguns termos ali, mostrando exatamente sobre isso. Eu estava lendo até uma entrevista do Luiz Stuberg, né, falando que o governo não derrapou na curva, mas na reta, e a 5 km por hora, fazendo críticas em relação a esta demora, principalmente aí na apresentação do arcabouço fiscal. Primeiro eu queria entender, né, sua visão em relação a essa pauta, né, o que falta tanto aí para o governo realmente, né, na sua visão, apresentar este arcabouço, sinalizar para o Banco Central, né, o que tanto ele cobra, que é a diminuição de juros, baseado em cima do texto do arcabouço fiscal. Eu acho que assim, quando a gente começa o ano, já tem quase 90% do orçamento engessado. E o que o Lula tentou pedir para o Haddad provavelmente foi, bom, desses 10% que eu tenho livres, ou você que me consiga mais percentual ao longo dos próximos anos, eu quero ter a segurança que se eu precisar gastar mais com saúde, educação e investimentos via PAC, eu vou ter essa possibilidade. Por isso o texto retornou, conseguiram voltar a desenhar, e a dúvida é como que vai ser apresentado isso, como que o Haddad e a equipe dele conseguiram encaixar para ter essa liberdade tão grande, que a gente viu que nos últimos governos é difícil. Não tem muito recurso disponível, a Dilma começou a fazer vários encolhimentos de orçamento, né? Todos os ministérios precisaram reduzir um pouco suas despesas, e Temer em seguida, Bolsonaro em seguida e Lula agora também no começo de ano. Então, normal isso, é uma situação de orçamento do Brasil. Marcos Saravalli, para o governo, né, acho que a visão que a gente tem, que é a salvação, vamos dizer assim, o crescimento, a gente sabe o quanto está atrelado realmente a conseguir baixar esses juros, né? Eu queria entender também na sua leitura, principalmente em relação ao que, né, o governo precisa fazer. É suficiente somente este arcabouço fiscal para conseguir aí ter, né, esse crescimento que o governo tanto busca em relação a diminuir a taxa de juros, ou temos outros deveres de casa, sem falar da reforma tributária, que depois eu vou entrar nela? É um outro tema, né? É outro tema. Acho que a grande discussão, lógico que a gente vai entender isso ao longo do tempo, né? Que não é só o gasto em si, mas também a eficiência desse gasto. Até, acho que um debate que a gente teve aqui na semana passada em relação, por exemplo, gasto com educação, né? Enfim, das despesas destinadas à educação. O Brasil, ele, de certa forma, até tem muito destino para a educação, mas acaba não chegando, não sendo eficiente, né, esse momento da educação. Então, acho que essa é a preocupação em relação não só a esse montante, até já fazendo uma pergunta também para o Gustavo, porque se a gente olhar para a curva de juros, olhar até para o próprio recado do Banco Central, talvez todos estejam precificando ou um cenário que a gente não consegue enxergar, como até o Stuberger falou assim, a gente não está conseguindo enxergar um palmo à nossa frente, a gente, como se fosse uma neblina, a gente está rodando a 5 km por hora para não tomar nenhuma decisão radical, porque senão a gente, se tivesse um cenário melhor bem desenhado, a gente estaria numa reta acelerando, né? E acho que talvez os gestores, investidores, está todo mundo pisando no freio, rodando a 5 km por hora. Será que realmente o mercado, o Banco Central, está muito pessimista, né, no sentido assim, de repente vem o arcabouço e era isso que eu esperava, né, que até sinalizando assim, foi meu Twitter de hoje, né, falei assim, pô, vamos tentar agradar a todos, né, mas aí eu brinquei assim, possível? Não consegue agradar a todos, então provavelmente ou vem algo muito ruim que você vai acabar desagradando todo mundo, né, ou será que, por exemplo, já está tão pessimismo no ar, né, que foi o inverso, né, até do governo Bolsonaro, quando a gente falava um pouquinho da reforma da Previdência. Todo mundo estava pessimista, não vai sair. Aí veio o Guedes, colocou uma reforma sobre a Previdência, depois foi sendo desidratado e acabou acontecendo uma reforma dentro da expectativa. Será que o inverso pode acontecer agora? Já está todo mundo tão pessimista e sermos surpreendidos positivamente, né? Começar daqui para frente, termos a possibilidade de queda de juros, realmente de ter um gasto, né, mais efetivo, um controle fiscal, né? Qual que é a sinalização dentro do que a gente tem expectativa hoje, até qual foi o recado do RCN, com o que realmente pode sair em relação ao arcabouço, né?
A dúvida é, o Congresso desidratar a proposta ficar melhor ou pior? Nesse caso, eu já nem sei, né? Porque geralmente desidratar uma proposta fiscal seria, quero garantir gasto aqui e ali, porém já estão falando, não, a gente não vai deixar passando, não vai deixar passar tanta liberdade, vai ser uma curiosidade como que vai ser essa tramitação dessa medida. Sobre as expectativas, é interessante que a gente se baseia muito em dois grupos, o grupo dos economistas via Boletim Focus e o mercado via as curvas futuras de juros, inflação implícita. E eu tendo a concordar em um elemento com o grupo dos economistas e em outro elemento com o grupo do mercado. O grupo dos economistas eu acho que está mais preciso na questão de juros, eu acho que eles estão um pouco mais sensíveis a itens como crédito, crescimento, a própria influência política, a troca de comando do Banco Central. Então você olha o Boletim Focus, ele converte para 9 lá em 2025, 26 e segue por aí. Enquanto a curva de juros fala que mal chega em 11, depois volta a subir, estabiliza em 12 no longo prazo. Acho que tem um pouco de exagero, um pouco de pessimismo. Porém, acredito que quando você olha a inflação implícita precificando que vai estabilizar em 6%, 5,5% para 6%, já imaginando que a meta vai subir para 4% e que você tem 1,5 ponto para cima, acho que está um pouco mais razoável, porque o Boletim Focus está falando em 4% e isso se estabiliza nos próximos anos, como se a meta fosse subir para 4% e fosse ser entregue. Acredito que aí estaria mais em linha com o mercado. Então, até interessante na alocação de produtos, porque você provavelmente ainda vai ter uma atratividade grande para produtos CDI+, nesse ano, no ano que vem, mas 25 e 26 eu já diria que o IPCA+, está fazendo um pouco mais de sentido, assumindo mesmo o risco de produto, diante desse cenário, que eu consigo extrair um elemento de um e de outro. Muito bom. Paula, você ia fazer a pergunta da reforma tributária, porque realmente eu quero também depois conversar a reforma tributária com expectativas de inflação, mas... Não, a minha pergunta, né, eu estava até ouvindo a fala ontem da ministra, da Simone Tebet, né, tentando ali trazer uma visão, principalmente para os prefeitos, muito preocupados, né, com uma possível perda de arrecadação, com a retirada do ISS ali naquela discussão, e ela trouxe, né, falando ali que, na verdade, que não há motivos para se preocupar, que a reforma tributária não iria, né, acabar empaquetando aí negativamente a arrecadação dos municípios. Porém, né, traz ali alguns dos setores, ela até citou o quão importante é para o crescimento da indústria, mas eu vi, por um outro lado, representantes do setor agro muito preocupados. O agro acreditando que vai acabar pagando a conta, na verdade, desta reforma tributária. A gente, né, tem aí textos que estão, né, sendo discutidos, já se falou até num possível fatiamento da reforma, depois já se falou também que provavelmente, né, a reforma ela não deva realmente agradar a todos num curto momento, mas há uma perspectiva até de um crescimento do PIB, se eu não me engano, acho que é 10% no pior cenário, acho que o Haddad falou isso ontem, né? Queria entender, na verdade, na sua visão, né, toda a importância dessa reforma, se realmente vai ser algo... A gente está vendo um clima meio complicado entre Câmara e Senado por uma outra pauta, pelas MPs, mas a gente está vendo ali que não está um clima tão amistoso, tão favorável assim para uma aprovação, que as pautas andem com muita facilidade como o governo espera. Queria entender um pouco mais também da sua leitura em relação à reforma tributária e esses pontos que Simone Tebet trouxe ontem para a gente. Acredito que a reforma tributária tenha tempo e espaço para ser aprovada ao longo desse ano. Se não for também, acredito, não passa mais nesse mandato. Agora é a janela que tem de oportunidade. É uma discussão antiga. Você falar que tem grupos que estão reclamando, que acham que vão ser super tributados, isso é normal. Cada um vai tentar puxar o seu grupo de interesse e falar, eu acho que remédios não deveriam ser tanto tributados porque é um produto essencial. Aí o outro vai falar que não, que é a cesta básica, que tem que ter um regime ainda mais especial, e cada um vai puxar a sua sardinha para tentar ficar de fora da reforma tributária. Mas a verdade é que o que o Brasil está tentando fazer é algo que os outros países fizeram há 30, 50 anos atrás, 20 anos atrás, no melhor dos cenários, que é colocar o IVA, é realmente pegar aquilo que tem de mecanismo sendo utilizado no mundo, que tem funcionado, e replicar aqui no Brasil, algo que a gente faz pouco, né? A gente geralmente não olha para os bons exemplos lá fora e replica internamente, muito pelo contrário, a gente pega exemplos muito especiais e acha que o Brasil é muito especial e tenta fazer uma legislação bem específica para cá. Então, eu entendo que quando você caminha para o IVA, a tendência é você diminuir
o contencioso, é você diminuir a quantidade de dúvidas sobre como pagar um tributo, a necessidade de verdadeiros exércitos de advogados para pagar tributos nas empresas. Isso tende a facilitar e estimular bastante o PIB no longo prazo. Gustavo, uma pergunta, acho que em relação a justamente os impactos da possível reforma tributária em relação às expectativas de inflação, porque a princípio, né, me corrija se eu estiver errado, não tenho uma visão ainda conclusiva se a gente pode, porque, de novo, a gente vai ter impactos positivos, mas também vamos ter impactos negativos, como até a Paula estava falando em relação ao agro, talvez até uma preocupação grande com o setor de serviços, mas se a gente pode realmente se traduzir na expectativa de que no médio e longo prazo a gente pode, de novo, ter um impacto de aumento da carga tributária no Brasil. Tá? Eu tenho duas perguntas que me preocupam. A carga tributária no longo prazo, né, que acaba tendo mais eficiência, mas o percentual ali de quanto a gente acaba impactando é negativo, ou seja, aumentando a carga. E segundo, minha visão, né, talvez até por desconhecimento, mas a gente talvez tenha um período de transição, né, da reforma tributária, por regimes, enfim, acho que é um aprendizado, esse aprendizado pode levar alguns anos. E talvez também a gente tenha custos para a sociedade. Vamos pensar numa empresa. A empresa talvez precise hoje de um funcionário ali para fazer a declaração. No longo prazo, aí, pelo menos nessa transição, talvez tenha 2 funcionários. Um para o atual regime e um para o regime, né, que vai ser implementado. Essa é a minha visão. Então talvez a gente tenha até um custo para a sociedade no curto prazo. Mas principalmente em relação à carga tributária, né? O que a gente pode ler? Mexe na expectativa, pelo menos de longo prazo, ancora, desancora? Qual que é a preocupação que você tem em relação à relação entre reforma tributária, né, e expectativas de inflação de longo prazo aqui no Brasil? Né? Eu acho que melhora a discussão, porque hoje o que acontece é um grupo de interesse está muito próximo de determinado partido eleito, ele tem mais poder para chegar e falar: acho que eu mereço um regime especial aqui por 2 anos para incentivar a venda do meu produto para o brasileiro. Isso é um problema, porque, como você mencionou até na outra pergunta, pouco se é estudado, pouco se é avaliado dos resultados depois de que foi feito esse programa, e passa-se alguns anos e esquece dos resultados e pede-se de novo. Esse regime especial fala que se você não deixar o regime especial, vai gerar desemprego, vai gerar pior, a quebradeira de empresas, seja um setor ou outro. Então você tem esse sistema hoje que já é falho. No longo prazo, se você avalia que a carga tributária subiu mais do que desejado, mas que está excessiva, é simplesmente você reduz para todos ou para boa parte de uma forma mais ágil. Por isso eu entendo que o IVA é uma evolução do que a gente tem hoje aqui dentro, assim como a gente consegue verificá-lo no exterior, que isso tem funcionado muito bem. Portanto, eu acho que vai ser vai ser benéfico para todos. O processo de transição ele pode aumentar. É interessante até que quando a gente estuda direito em economia, você verifica que algumas medidas que são feitas para diminuir a quantidade de processo, a quantidade de problemas na justiça, elas têm um efeito no primeiro, segundo ano de aumento. Justamente por isso, porque muitas empresas ficam desconfiadas, não entendem muito bem como é feito. Ou, por exemplo, quando a gente teve a reforma da Previdência, para trazer algo mais numérico, mais palpável, quando estava sendo discutido, aumentou a quantidade de solicitações de aposentadoria logo no primeiro ano, porque as pessoas estavam receosas de ficar com um benefício pior ou que demorariam mais, teriam um recurso menor. Mas depois se estabilizou e foi para uma tendência de queda no médio e longo prazo. A tendência, geralmente, quando você mexe com um tema bem sensível, é essa. Gustavo, uma última pergunta aqui, mais no ambiente político. No sentido que a gente fala da reforma tributária, né, principalmente na reforma mais focada em consumo, a gente está falando de tributos federais, tributos estaduais e municipais. Então, de novo, alguém vai ter que sair perdendo nessa conta e com certeza não é um debate fácil quando a gente principalmente coloca 27 governadores, 5 mil prefeitos, enfim. Imagina a discussão para você chegar num acordo. Existe alguma relação ou é uma conspiração muito grande da minha parte, existe alguma relação no arcabouço fiscal já pensando numa estruturação para a reforma tributária aqui no Brasil, no sentido que vamos ter que agradar prefeitos, governadores, enfim, para colocar na mesma página ou não, né? Ou seja, utilizar o arcabouço fiscal para tentar implementar no sentido de
que eu penso assim, externalidade, assim, será que o resultado é positivo, pensando que o arcabouço fiscal pode ser utilizado ou não, né, para realmente acelerar e aprovar, né, convencer governadores e prefeitos para implementar uma reforma tributária? Eu acho que hoje, com muitos estudos sendo apresentados, quantificados, você verifica que o Brasil ele praticamente vive uma guerra comercial, como os Estados Unidos vive com a China, só que entre os estados brasileiros. Só que chegou um ponto de tanta busca por atrair indústria, atrair empresa para o seu estado com redução de impostos, causando tanta distorção, que os governadores, os prefeitos verificaram que, poxa, acho que passamos do limite, acho que esse negócio já não está mais funcionando, assim como a gente verifica que Estados Unidos e China tiveram um saldo pior no longo prazo diante da guerra comercial. Então, quando você normaliza, você tira esse efeito guerra comercial entre estados, a tendência, sim, é um benefício para todo o país no médio e longo prazo. Por enquanto, o que foi ventilado sobre o IVA, ele pode tirar um pouco de impostos das cidades um pouco mais ricas e destinar para as cidades médias, pequenas, mas aí a gente ainda tem que passar por outro debate quando você fala da relação fiscal, que é um debate ainda mais sensível. São as milhares de cidades, o Paulo Guedes até tocou nisso durante seu governo, seu mandato, milhares de cidades que não se sustentam, que são adjacentes a grandes cidades, médias cidades que cresceram, mas pediram emancipação e não funcionam muito bem, não precisam de... Praticamente a cidade inteira funciona com transferência de recurso federal. Essa cidade deveria ser um bairro ou deveria ser uma cidade, de fato? Então, isso é um debate ainda mais para frente. Você vê que reformas no Brasil não faltam, Marco, para serem feitas. Boa. Posso fazer uma? Posso falar? Lógico. Posso entrar na roda de volta? Uhum. Deixa eu falar uma outra questão, né? Mais cedo, até estava trazendo numa das notas aqui, vou abrir só para não falar nenhuma besteira exatamente, mas Brasil e China, né? Tem aí, a gente tem a viagem de Lula, até o ponto era esse, que Lula deve ir agora em abril, né? Estava tudo na expectativa, só esperando lá a aprovação por parte de Xi Jinping. Mas há uma perspectiva de que Brasil e China possam fazer acordos que permitem ali a exportação dos nossos produtos sem o uso do dólar, da moeda do dólar, num movimento ali de fortalecimento, inclusive do iene. Iene, né? Tô falando certa pronúncia? Me corrige. Eu sempre confundo o iene e iene. Yuan. Yuan. É Yuan? E confundi com a do Japão agora já, mas tudo bem. Vamos lá. Com a moeda, Yuan, tá certo. Tô olhando aqui, com o Yuan, moeda chinesa. É o principal parceiro comercial ainda de Brasil, China, só que a gente tem do outro lado Estados Unidos. A gente viu recentemente, logo no começo ali do governo Lula, né, nas visitas que o Lula fez, inclusive aqui para os países da América do Sul, a possibilidade de se criar aquele, né, peso único para as transações dos nossos, né, do nosso país com a Argentina, com os países aqui da América do Sul, acabou tendo ali, né, acho que muitas críticas, o assunto ficou meio que abafado. Mas a minha percepção é o seguinte, né, o que a gente pode ganhar, né, buscar fazer essa transação que ninguém faz, só parece que é Rússia e Arábia que faz a transação em yuans com a China. Quais os benefícios para o Brasil em fazer isso, fortalecendo, né, a moeda chinesa, mas, por um outro lado, arrumando, talvez, de repente, uma dor de cabeça ou um problema com os Estados Unidos também, por não usar o dólar. Como que vocês avaliam essa situação, essa questão muito delicada, né, em agradar os dois maiores parceiros comerciais brasileiros? É um pouco mais difícil agradar a China em torno da moeda dela. Acho que é um grande desafio que ela quer aumentar a probabilidade da moeda dela ser utilizada em transações, porque eles fazem uma interferência direta na moeda, eles não permitem uma circulação livre de capital como o dólar é hoje no mundo, como o euro é hoje no mundo. E isso dificulta você imaginar que no futuro a gente vai estar usando mais a moeda chinesa do que a moeda americana ou que o euro, eventualmente, se fosse crescer. Por isso, você precisa de ter um projeto bem definido, bem amarrado, né? Você pode utilizar ele como reserva. Acho que na reserva brasileira, inclusive, não é só dólar que a gente tem. E você teria que ter alternativas. Mas pensar que a gente conseguiria ter a moeda chinesa em ampla circulação, eu acho até que ela pode aumentar, mas do jeito que o governo chinês faz hoje, de não permitir essa circulação livre, é mais difícil, é mais improvável. Eles teriam que guinar bastante para um liberalismo que eles não querem nessa esfera. E a reação dos Estados Unidos? A reação dos Estados Unidos, a gente já teve desafios até maiores para os Estados Unidos. Lembrar o governo Dilma que confrontava diretamente os Estados Unidos, abertamente, né? Falava de políticas imperialistas, participava de eventos que acusavam os Estados Unidos de ser imperialistas. O melhor é a gente tentar ser o mais neutro possível e, que nem você falou, a América do Sul falou em ajudar a Argentina na criação.
esqueceu, né? Ninguém mais falou disso 2 meses depois. Ir lá visitar e falar, poxa, que bom, vem em casa depois, a gente pode marcar uma viagem lá e eu pago a casa, tudo bem, mas se é um país que você já sabe que não vai dar um calote, que vai ter um problema, então fica na conversa, adota aquela postura mais amistosa, mais diplomática. Aí, acho que é um melhor dos caminhos. A China, inclusive, né, na última viagem, né, essa viagem recente do Xi Jinping à Rússia, né, foi um dos pontos também ali tocados, importantes, querendo fortalecer a própria moeda. A gente vê, né, uma aproximação até maior em relação à China e Rússia. A China que tem importado muito mais produtos russos e suprido até, né, o problema que a Rússia teve diante de todas as sanções, entregando mais para a China. Mas são países ali que são, né, na verdade, a Rússia é totalmente abertamente ali contra ali, né, os pontos do Ocidente. Agora, a questão do Brasil, que recentemente o Lula esteve com o Joe Biden também, né? Tem tentado fazer uma política externa diferente. Você falou de Dilma, mas o Lula sempre teve essa preocupação um pouco mais ali de fazer uma política externa, de se apaziguar, ser amigo de todos os países. Isso. A questão que queria entender a sua visão também, Marco, a gente tem importantes acordos com a China, né? O crescimento da China impacta a questão muito de commodities do Brasil, mas até aí é uma coisa, mudar a forma dessa negociação pode acabar trazendo, de repente, um desagrado também para o outro lado. Sim. Como equilibrar esses pratos todos aí, na sua visão? Podemos ter, né, de repente, algum tipo de problema por isso? Eu acho que não é nem agradar A ou B, eu acho que é simplesmente uma questão econômica, uma questão de liquidez, assim. Hoje não tem nenhuma moeda que vai ser substituída, o dólar vai ser substituído. Então, imagina, por exemplo, a Vale. A Vale faz um negócio com a China e vai receber na moeda local. No segundo seguinte, a Vale vai trocar todo esse dinheiro por dólar de novo, né? Ele vai manter na moeda local, ou em reais. Nem em reais a Vale mantém. Ela mantém o caixa lá fora, ela mantém em dólar, né? Então não existe uma substituição e eu sou totalmente contra, por mais que seja no Excel, né, bonito, a teoria, mas vamos criar uma moeda aqui para América Latina, para Argentina e Brasil, para Brasil e China. Não faz sentido, porque você gasta, você cria desconfiança, você não tem liquidez, né? Então, ou seja, você não tem um mercado financeiro, até o próprio real você não negocia em nenhum lugar do mundo, negocia o real. Tem algumas moedas, até países emergentes, você consegue negociar muito mais do que o real. E esse é um dos motivos realmente que estrangeiro não vem para cá. A gente não tem uma abertura econômica, a gente tem uma moeda forte, não tem liquidez na nossa moeda. No caso da moeda chinesa, até que eles tentam segurar um pouquinho na mão, né, alguma certa forma, alguma paridade. Agora não faz sentido nenhum, o dólar vai continuar prevalecendo. Você tem instrumentos, você tem proteção, você tem diversos instrumentos, então não faz sentido. O que eu acho que é o debate que corre em paralelo é a questão das criptomoedas, que é um outro assunto, né, que pode ser algo desregulamentado para substituir, mas não é. A China não vai substituir a moeda dele por uma criptomoeda, nem a Rússia. O que acho que entendo, lógico, a questão da Rússia, muito mais é uma polêmica para falar assim, não preciso da Europa para vender meu gás, eu vendo para a China. Não preciso da Europa para pegar euros ou dólar, eu faço negócio em outras moedas. Mas é mais uma sinalização. Agora o dólar é muito forte, muito líquido, você tem muitos instrumentos e não vai se substituir. E quem fizer agora vai perder tempo, vai perder energia, vai acabar, enfim, colapsando. Então eu sou totalmente contra. Até chegou, né? Vamos isolar aqui na Madeira, que agora a gente tem um presidente novo, mas aquela moeda dos BRICS, né? Que foi questionada aí algum tempo atrás. Então agora, com certeza esse assunto vai voltar. Espero que não seja implementado, mas ele vai voltar esse tipo de assunto. E o que é? Perda de tempo, perda de foco. Poderia estar o Brasil... desvio de foco, Marco Saravali. Talvez seja essa a estratégia. A gente precisa de mais relações comerciais. Então, voltar ao assunto de Brasil e União Europeia, discutir comercial mesmo. Pô, a gente tem um mundo para ser explorado e não discutir algo que a gente sabe que não vai dar certo. Vai jogar fora tempo, energia, até mesmo dinheiro, e é nosso, né? Recursos nossos. Então eu sou totalmente contra qualquer assunto, mas eu acho que, de novo, Rússia e China, acho que têm outros interesses. Eles não querem implementar uma moeda nova, eles querem realmente defender e mostrar realmente a sua força militar, econômica e a sua posição contra os Estados Unidos. Né? Agora sim, a China também, ao mesmo tempo, é o maior financiador, credor dos próprios Estados Unidos. Então pega o Treasury lá, a tesouraria do americano. É a maior. Quem
paga a conta, então eles também sabem onde que o dinheiro dele precisa estar. Se eles não fossem tão favoráveis ao dólar, assim, não teria R$1 lá nos Estados Unidos, teria tudo em ouro e outras moedas, que é o que não fazem, né? Tem uma pergunta aqui no chat, inclusive sobre este assunto, o Daniel Couto perguntando para o Gustavo. Paula, pergunta para o Gustavo se isso poderia reduzir a cotação do dólar aqui no Brasil. Se substituísse assim, acredito que não teria tanta influência assim direto, precisaria escalar muito, mas o real acho que ele não se valoriza mais por outros motivos. Se a gente tiver o real, o Fed já parando de subir juros em breve, acho que já vai ajudar o real a se valorizar um pouco mais. Se a regra fiscal for aceita, acho que ajuda a valorizar um pouco mais. Se a reforma tributária for aprovada também, acho que esses elementos podem ajudar muito. Por outro lado, se você revoga um pouco do marco do saneamento, você desvaloriza um pouco o real. Se você tem uma tendência de mudar a meta de inflação a longo prazo, também desvaloriza um pouco o real. Então, esses elementos jogam a favor e contra, mas eu acho que tem esses 3 elementos engatilhados para ajudar um pouco na valorização do real em breve. Estou aqui só para atualizar o Arthur Lira, que acabou de falar, diz que a reforma tributária, realmente afirmando, né, não deve prejudicar os interesses dos municípios do país, que a discussão desta matéria vai ser prioridade na casa lá no primeiro trimestre deste ano. Poxa, mas primeiro trimestre já foi, né? Vamos avisar o Lira aí que faltam pouquíssimos dias, né? Hoje é 29, né? Só 2 e 1. Esse mês vai 30, 31. Eu sou sempre perdida. Eu faço aquilo. Vocês fazem? Janeiro, fevereiro, março. 31. Vocês não sabem disso? Para calcular dos meses do ano? Olha só, eu aprendi. Quando você tem em cima do ossinho é 31 dias, abaixo do ossinho é 30 dias, exceto fevereiro. Mas aí eu sempre faço para saber se o mês. Março é 31, temos ainda 2 dias aí para acabar o primeiro trimestre. Lira dizendo que a prioridade não deve acontecer. Mas eu queria entender também a visão de vocês sobre esta pauta, né, em relação às MPs, né? Vindo aqui para a Câmara, esse desgaste que a gente está vendo aí entre Câmara e Senado, que resolveram medir força. O Pacheco já sinalizou que não tem dessa de ter mais deputado votando ali, que as comissões têm que ter os números iguais. Como que vocês acreditam, né, que deve ser aí, né, a solução para este assunto? Porque tem MPs importantes, inclusive que foram com promessas de campanha do governo, que podem acabar caducando aí se o Congresso não chegar num consenso. O Congresso está demonstrando força, né? Acho que já faz um tempo que a gente vê cada vez um protagonismo maior de Senado, de Câmara dos Deputados, e agora, no começo de governo, é o momento de se estabelecer. Tanto que a gente tem visto partidos se organizando para ter bancadas maiores, votar todos em conjunto, fazer as federações para os próximos anos. Isso também acaba gerando disputas entre Senado, entre Câmara dos Deputados. Quem tem o maior grupo, o grupo de maior força que vota mais alinhado. Isso é o que eles estão tentando demonstrar agora, justamente para estabelecer e fincar sua bandeira mais alto para os próximos 2 anos. Imagino que vai ser um desgaste momentâneo, mas não acho que acaba prejudicando nos próximos 2 anos em todas as votações. É mais pelo momento mesmo. Marco, eu vou ouvir a sua opinião, mas eu preciso ir por um rápido intervalo comercial aqui. Já estamos atrasados no nosso break. Vou para um rápido intervalo, volto em instantes com muito mais. Não saiam daí. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá. Até mais. Tchau. De volta aqui na nossa programação da BMC News, o Bovespa estendendo aí uma recuperação, né? Uma melhora, inclusive, aí dos mercados externos também, à espera deste arcabouço fiscal. O Bovespa agora, neste momento, nos 101.432 pontos, tendo aí uma alta de 0,24%. Deixa eu voltar aqui com o Marco Saravalho. Marco, eu havia perguntado, né, a visão do Gustavo sobre todo este embate entre Câmara e Senado. Queria ouvir também sua leitura sobre isso. Eu acho que tem duas leituras. Primeiro que quando a gente saiu o resultado das eleições, a gente tinha uma visão, aí mudou rapidamente a visão, falando, não, o Congresso está na mão, aí não estava na mão. Tinha uma eleição do Congresso, né, ainda. E aí né? tinha uma eleição, aí aquele centrão que muda de lado muito rápido. E acho que esse é o desafio. Então, talvez uma reforma tributária. Eu sou super otimista como economista. Agora, a gente olha para a política, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de aprovação. Espero, no lado positivo, que a gente tenha uma MP também possível se tornando em lei ali, caso da exportação de petróleo também. Enfim, tem algumas outras questões, mas é um caso que afetou bastante o mercado de capitais aqui. Então, acho que essa é a discussão e aí a gente volta para aquele assunto, né? Emendas parlamentares, né? O custo realmente, de fato, né? Dessas MPs, enfim, de aprovação. E, de novo, como está falando aqui com o Gustavo, a gente está falando de uma reforma tributária que vai mexer com nós, contribuintes, prefeitos, governadores, muita gente envolvida. Então, acho que essa sinalização, talvez dessa falta de coordenação, não só entre os poderes, mas principalmente entre Câmara e Senado, mostra um pouco o desafio que esse governo vai ter, né? Que é sempre aquela preocupação que acho que talvez a gente esteja já mais acostumado, também já passando por Gustavo aqui. Nós brasileiros, a gente está acostumado, mas o estrangeiro talvez tenha uma preocupação muito grande da falta, de fato, de governabilidade, né? Você não consegue implementar, por mais que o governo possa ter boas intenções, mas chega lá na Câmara, no Senado, não consegue nem haver uma coordenação e não consegue implementar. Então essa é a dúvida, porque como você falou, reforma da Previdência conseguimos, foi realmente um feito glorioso, mas também já falávamos desse assunto há muito tempo, né? Reforma tributária, quanto tempo que a gente não, desde que talvez que a gente iniciou na academia, né, a gente discute esses pontos, assim, não temos ambiente, ou será que temos ambiente realmente para levar para adiante essas reformas estruturantes, né? Perfeito. Quando surgiu a reclamação do Banco Central, o ponto que eles estão batendo bastante é a questão dos juros reais. O que a gente tentou fazer lá na RB foi estudar os outros países que parecem com a gente. E o que a gente viu é que, na verdade, o Brasil já tem juros reais mais elevados que o resto há um bom tempo. O governo Lula 1, 2, Dilma, Exato. Temer, Bolsonaro, Lula 3, a gente tem esses juros reais mais altos, acho que por motivos, como o Marco está colocando, que afastam o investidor estrangeiro, a gente perdeu o grau de investimento, a gente nunca entrou na OCDE, as reformas que a gente está fazendo agora, discutindo do Temer para cá, a gente vê que países latinos fizeram na virada dos anos 90 para o começo dos anos 2000, alguns antes, alguns depois, mas de qualquer forma se estabilizaram. Você vê que vai crise, vem crise, não tem uma discussão muito forte de nível de endividamento, de voltar a ter superávit nesses países pares da gente. A gente está falando de um Chile, de um México. E o Brasil sempre lá atrás, sempre no, vai passar, mas aí demora 5 anos para passar uma medida. Começa a se discutir a reforma da Previdência com força no Temer, aprova no primeiro ano de governo Bolsonaro. Aí a reforma tributária há anos, o acordo comercial há anos também. Então, esse tipo de medida que vai afastando o investidor ao longo do tempo, acho que já faz um tempo que o Brasil já não está na primeira prateleira de interesse na parte de países emergentes, mas ao mesmo tempo ele não cai tanto por conta do seu tamanho da população, mais de 200 milhões de pessoas, é um país com um tamanho gigantesco, com oportunidades gigantescas ainda, mas precisa realmente andar. Se a gente for pegar o crescimento do PIB, que é uma das principais métricas de atratividade,
O Brasil não perdeu só para os emergentes, que é aquele grupo que a gente deveria estar lá, que cresceu mais do que a média global. Ele perdeu para os desenvolvidos também, para países consolidados, que já nem tem tanta oportunidade assim fácil, não tem aquelas low-hanging fruits de você pegar e falar, poxa, para crescer precisa fazer a reforma tributária, precisa fazer a reforma da Previdência, precisa fazer essa reforma, só seguir o bom exemplo lá fora que já viu que dá retorno de crescimento. Mesmo assim, a gente está perdendo para esses países. Então, realmente, precisa dar uma andada de uma vez por todas e parar de ficar retrocedendo em alguns temas quando são aprovados. Tem perguntas, Marcos? Senão eu vou emendar outra aqui. Pode ficar à vontade. Eu queria falar um pouco, né? Entender Para um o pouco Gustavo, né? Hã? Perguntas para o Gustavo, né? Para você também. O Marcos Saravalli, o liso, né? Assim, a gente faz a pergunta para o Marco, ele já dá aquela, né, sabonetada e devolve aqui para o convidado. O nosso entrevistado hoje é o Gustavo. É, claro. Bom, deixa eu perguntar, entender de vocês, é o seguinte, né? A gente tem visto aí mais empresas pedindo recuperação judicial. Ontem a gente falou do Grupo Petrópolis, inclusive até o papel ali de Ambev acabou sendo beneficiado depois disso, mas... Não vamos ter picanha ainda sem cerveja. Sem cerveja. Agora eu queria entender o seguinte, hoje a gente falou mais cedo sobre a Amaro pedindo recuperação judicial, a gente tem visto várias empresas ali com momentos muito delicados, né? Empresas principalmente de varejo. São duas perguntas em uma só. Primeiro eu queria entender, né? A gente sabe o quanto o juro alto tem impactado muito, até inclusive essas empresas foram anos difíceis, pandemia, castigou ali bastante, principalmente em relação à Amaro ali, pontuando em relação à questão das lojas. Mas a minha pergunta é, né, a lista, né, que essas empresas devem muito, a maioria, credores, são os bancos. Isso pode acabar impactando nos resultados dos bancos, inclusive deste trimestre, já para o próximo balanço? Não, acredito que ao longo do ano vai aparecer uma preocupação maior que havia PDD. Você acha que o pessoal pode chegar a te dar um calote. Os bancos, eles assumem uma postura mais segura num momento de maior adversidade. Mas se a gente voltar para a crise de 2016, 2015, a gente viu que os bancos também tomavam uma atitude proativa de buscar as empresas e falar, poxa, eu acho que está pesado para você essa condição aqui, vamos renegociar, vamos ir a mercado, se eles enxergavam que tinha problemas, volumes um pouco maiores. Isso acontecia e está acontecendo de novo. Não é de interesse para os bancos que ninguém quebre, porque ficar sem receber também, chegar em recuperação judicial é o pior do cenário para ele. Então, muitas vezes todo mundo fica, o banco quer espremer a empresa nos juros, mas o banco também está atento, ele também está fazendo uma conta do que está acontecendo no mercado e ele vai fazer essa busca proativa. Acho que vai aparecer, não vai ser um ano fácil, mas também acho que tem esse outro lado deles colaborarem com as empresas. Mas eu concordo, Paula, se a gente olhar para o resultado do primeiro trimestre e começar a ver uma pior, porque primeira pior, mais sensível é a pessoa física. Então já vinha se alertando que as famílias estão muito endividadas e estão começando a não conseguir rolar a sua dívida, ou seja, não consegue pagar ali o cartão de crédito, enfim, o consumo de fato. Agora, se a gente começar a ver uma piora na inadimplência dos grandes bancos, na pessoa jurídica, talvez isso aí não esteja na conta das ações em bolsa. Por isso que é aquele assunto que eu sempre provoco aqui, mas os bancos são parecidos, mas não são iguais. Então a gente começa a ver que a minha preocupação, por exemplo, o Bradesco, para mim foi uma grande decepção. E aí eu preciso entender, será que o Bradesco está errando na concessão de crédito? Porque ele está muito diferente, né, do Banco do Brasil e do Itaú, que estão virando referências em ROI, realmente em inadimplência, em controle da carteira de crédito. Então, a gente vai começar a separar quem está sendo eficiente, enfim, se existe algum problema. Mas eu tenho essa preocupação, porque talvez a expansão da lucratividade dos bancos nesse ano, e a gente volta àquela velha máxima, né, Gustavo, de que os bancos ganham dinheiro com juros altos, né? Não, pessoal, o banco, se não tiver um ambiente, né, de crescimento da carteira de crédito de uma forma saudável, os bancos também vão sofrer, como a gente está vendo já em alguns. Então, não é uma verdade isso, ou talvez tenha sido no passado, em algum momento, né, que sobe os juros, o banco ganha mais dinheiro, né? Mas se a gente tiver uma economia muito ruim, a inadimplência come todo o resultado de um banco. Acho que é aí que mora a preocupação, mas eu tenho uma preocupação muito grande para o investidor, principalmente que está aqui olhando no seu profit, aí está olhando um pouco mais uma visão de alocação, né, do seu capital. Muito cuidado com esse resultado, porque talvez não vai piorar, não vai sair de uma inadimplência de 1% para 10% da noite para o dia. Mas se começar uma sinalização que está começando a ter casos de Petrópolis, de outras empresas, passando pelo balanço,
os analistas vão revisar e vai ser lucro para baixo ou até decrescendo, como a gente teve em caso de bancões, né, reduzindo o lucro de 2022 comparado a 2021. Então, acho que não está na conta essa pior inadimplência na PJ, como a gente está começando a ver. A nota de crédito do BC hoje, ela mostrou, a concessão já está caindo há algum tempo, então, no geral, os bancos estão mais esperando. O receio, ele fala, não empresto. Né? Isso, as taxas de juros sobem, eles ficam preocupados, se você quer, você vai ter que tomar eu vou tomar um risco maior, mas você me paga mais. Você paga mais por isso. E a inadimplência, curiosamente, ela não subiu tanto para a empresa quanto para a pessoa física, o que é o termômetro mora, assim, para a gente acompanhar nesse período de maior problema. Maravilha. Gustavo, quero agradecer, como sempre, né? O tempo passa muito rápido quando a gente fala aqui com o Gustavo, são vários assuntos. Obrigada, um prazer. Eu que agradeço aqui, gente. Bom resto de semana para todos. Obrigada. Muito obrigado. Até semana que vem. Até